E aí, meus queridos alunos, caros candidatos que vão prestar o concurso do Ministério da Previdência, o concurso do INSS, provavelmente a banca examinadora vai ser a CESP-NB. Então, pensando nisso, né, a gente tem quase certeza de que será essa banca, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, porque muita gente tem medo da CESP-NB, né? Tem muitos candidatos que nos procuram e dizem, mas a prova vai ser feita pela CESP-NB e a gente está com medo, mas medo do quê? Ah, porque a prova da CESP é mais difícil, uma questão errada elimina uma certa, a gente tem que ter bastante cuidado, isso é verdade, né? Isso tem que ter cuidado em qualquer situação, em qualquer prova. Então a banca CESP-NB ela tem alguns critérios que eu quero chamar a atenção de vocês para a interpretação do enunciado. Como os enunciados eles são únicos, né? Aquele enunciado em que você tem que marcar certo e errado, e para não ter problemas, eu vou analisar com vocês algumas questões que eu separei, que foram questões que deram problemas, né, em algumas provas, para alguns candidatos, e a gente vai analisar, tá bom? Então vamos analisar o enunciado da questão, a palavra-chave, aquilo que o examinador está perguntando, beleza? Vamos lá? Cima. Olha lá, ó. Como passar a perna na CESP, né? Vamos traduzir isso aqui é um título que foi uma aluna minha, lá da cidade de Campinas, que solicitou, né? Ela que deu esse título, né? A gente conversando sobre o assunto, ela sugeriu. Eu achei bacana, muito interessante, né? Como passar a perna na CESP. Na verdade, a gente vai traduzir esse passar a perna na CESP, interpretar a questão, fazendo com que você compreenda todos os detalhes da questão e evitar que você erre uma questão. Às vezes o candidato ele sabe a matéria, ele sabe a regra. Vou até mostrar uma questão aqui sobre isso, né, para vocês. O candidato sabe a matéria, ele conhece a regra, mas na hora de interpretar o enunciado ele tem algum problema. Então, vamos passar a perna na CESP? Vamos lá? Primeira questão aqui, então, com relação ao assunto da CESP, lá no trecho. Em vez de ficar imaginando, não podemos criticá-la, tampouco alimentar severas críticas. Os termos em vez de e tampouco podem ser substituídos respectivamente, na ordem, né? Respectivamente, primeiro em vez de e depois, né, o tampouco. Então, respectivamente por ao invés de e também não, sem que haja prejuízo de correção e dos sentidos do período. Olha só, vou chamar a atenção de vocês para duas coisas. Primeiro, correção, tá vendo? Aí, ó, destacado para vocês aí, correção. Quando o examinador menciona a palavra correção, é porque ele está se referindo a critérios de gramática. Então, são regras gramaticais, são obrigações que a gramática permite. Então, são situações dentro da norma padrão. Então, correção significa estar correto de acordo com a norma padrão, de acordo com a norma culta. Tá certo? Ó, continua aí, sentidos, tá vendo aí destacado? Ó. E dos sentidos, quando ele menciona sentido, significa significado, a ideia, né, o valor semântico que essa palavra tem dentro do contexto. Então você viu que são duas análises. Então vamos partir do primeiro passo, correção gramatical. Primeiro, o em vez de. Segundo a gramática, o em vez de significa no lugar de. Né? Então, em vez de sair de casa, em vez de ir para casa, ou melhor, né, fui para o clube. No lugar de ir para casa, fui para o clube. Ao invés de significa o contrário. Ao invés de subir, desceu. Ao invés de entrar, saiu. O tampouco significa também não. Né? Então, quando você quiser dar o significado de também não, a gente pode usar esse tampouco, que poucas pessoas usam. E o tão pouco, que dá essa expressão de intensidade, esse a gente usa um pouquinho mais. Nada mais é do que um advérbio de intensidade mais um pronome indefinido. Então tá aí. Essa é a parte da correção e do sentido. Agora vamos lá. Se você pegar aí o tampouco no texto e substituir por também não, olha lá, dá uma olhadinha. Ó. Significa dizer que a correção gramatical está adequada, ela está correta, e os valores semânticos foram preservados. Quer dizer, o sentido foi preservado. Está correto e o sentido foi preservado. Agora observe o em vez de. Em vez de é no lugar de. O texto não tem sentido de contrariedade. Então, em vez de ficar imaginando não podemos criticá-la, não tem como você contrariar, não há um sentido de contrariedade. Logo, se você substitui por ao invés de,
que vai acontecer? Vai mudar o sentido do período, tá certo? Então, se eu deixo o em vez de no lugar de, se eu coloco ao invés de, é ao contrário. E o sentido do texto não tem contrariedade. Então, por que a questão está errada, né? Por que há um erro, né? Por que a banca examinadora disse que os termos em vez de e tampouco podem ser substituídos respectivamente por ao invés de e também não, sem que haja prejuízo de correção e de sentidos? Por que está errado? Olha, prejuízo de correção não existe, né? Porque eu posso trocar um termo pelo outro. Então, não tem prejuízo de correção. Mas e os sentidos? O sentido ele vai ser modificado quando você troca o em vez de por ao em vez de, tá certo? Então, chama a atenção de vocês para esse enunciado, ó. Correção de acordo com a gramática, tá certo? Sentido é o significado, o valor semântico que é mantido dentro do texto. Facinho? Tranquilo, né? Vamos para uma próxima, um pouquinho mais capciosa. Muito bem, olha essa próxima questão aí. No período, se o ministro da Fazenda puser a economia nos eixos, o país voltará ao patamar anterior. Os verbos estão corretamente articulados. O que significa estar corretamente articulados? Olha esse termo destacado aí, ó. Articulados significa estar dentro de tempos e modos verbais adequados. Quando a gente constrói uma frase, uma oração ou mais de uma oração, que é o caso da questão, olha como é que está dividida aí, ó. A primeira oração, se o ministro da Fazenda puser a economia nos eixos, é uma oração subordinada, adverbial, condicional, tem uma conjunção condicional. A segunda oração, o país voltará ao patamar anterior, é uma oração principal. Então nós temos aí, ó, oração subordinada e oração principal, tá certo? Então, se você pegar o verbo da oração subordinada, que é a primeira oração, ó lá, puser, ele está no futuro, né? O futuro, o chamado futuro do subjuntivo. O que é um futuro do subjuntivo? É uma situação que ainda não aconteceu e eu não sei se vai acontecer. Subjuntivo significa incerteza. Então pode ser que aconteça, pode ser que não. Pode ser que o ministro da Fazenda ponha a economia nos eixos, mas pode ser que não. Eu tenho aí a conjunção ser que indica essa incerteza. Então aí o verbo puser está no futuro condicional, né? O futuro subjuntivo. E o outro verbo da outra oração também, né? Futuro do presente, assim como o puser, volta lá, ó, puser no futuro do presente e o voltará também no futuro do presente. Logo, nós temos aí a articulação correta dos verbos. Então, a questão está certa por quê? Porque os verbos estão articulados. Quando se menciona verbos estarem corretamente articulados, é porque ele está se referindo a mais de uma oração. Eu tenho um verbo numa oração e um verbo na outra oração. Os tempos e modos verbais devem estar adequados. Tranquilo? Vamos para a próxima, hein? Olha, essa questão é interessante. Ó. No trecho, trata-se de assuntos proibidos, mantém-se a correção gramatical do período, caso o verbo seja flexionado para o plural, a fim de concordar com o sujeito de assuntos proibidos. Vou chamar a atenção para vocês para isso. Olha o destaque aí, ó. Presta atenção nisso daí. Você está vendo que está escrito mantém-se a correção do período? Manter a correção é estar de acordo com a gramática. Vejam, se o examinador está dizendo que mantém a questão, presta atenção. É porque, se ele mantém a correção do texto, é porque ela já está correta. Então, se você fizer qualquer modificação, para que se mantenha correta, para que ela continue correta, é preciso que a gramática permita que se faça essa alteração, né? Senão ela não vai se manter correta. Então, olha aí de novo, ó, quando diz mantém-se a correção é porque já está correta, ok? Muito bem, vamos lá. Trata-se de assuntos proibidos. Está vendo esse C? Olha, essa palavra C ela tem uma função, índice de indeterminação do sujeito. Nós temos um verbo transitivo indireto. Sempre que eu tenho uma palavra C com um verbo transitivo indireto, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Aí o examinador menciona assim, ó, de assuntos proibidos, e ele diz que é para concordar, né? Você flexionar o verbo para concordar com de assuntos proibidos. Mas tem um detalhe, não se inicia sujeito por preposição. Então, de assuntos proibidos não pode ser o sujeito da oração, ok? Então já tem um erro aí. Logo, ó, esse de é uma preposição
ele está iniciando um elemento que não é sujeito. O sujeito não é iniciado por preposição. Olha a questão de novo. Ó. Mantém-se a correção gramatical do período caso o verbo seja flexionado para a terceira pessoa do plural. No caso no plural aí, né? A fim de concordar com o sujeito de assuntos proibidos. É claro que isso está errado, né? E por que está errado? Primeiro, voltando aqui, ó. Se eu tenho uma palavra ser que exerce a função de índice de determinação do sujeito, ela obriga que esse verbo transitivo indireto fique na terceira pessoa do singular. Além disso, de assuntos proibidos não pode ser o sujeito porque tem uma preposição. Tá certo? Então, ó, mantém-se a correção gramatical do período. Correção é gramática, não pode esquecer disso. Se o verbo for flexionado, não pode, se eu flexionar o verbo para o plural, eu vou cometer um erro com relação à gramática, a norma padrão não permite isso, tá? Então, chama a atenção de vocês para o mantém-se a correção. Se ele menciona mantém-se, é porque já está correta. Legal? Então, por isso que a questão está errada. Eu não posso modificar a terceira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural desse verbo, senão eu vou praticar um erro gramatical na frase. Legal? Vamos para a próxima? Legal, pessoal, dá uma olhadinha nessa daí. Isso é interessante, ó, uma questão bem interessante, é controvérsia, muita gente discutiu sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês o detalhe. Ó. Na frase, a presença de núcleos habitacionais próximos a regiões costeiras oferece riscos à manutenção do ecossistema marinho, com prejuízos incalculáveis às diversas espécies. Há necessidade de fazer correções quanto ao emprego do acento de crase. Bom, acento indicativo de crase eu tenho que pegar todos os as que tiverem na frase e vou analisar se tem um acento grave, né, para indicar crase ou não. Então vamos lá. Então no primeiro caso lá, a presença. O que eu tenho do lado aqui, ó, é o verbo oferecer. Por que eu coloquei esse verbo? Vou voltar um pouquinho na questão. Olha lá em cima. Ó. A presença de núcleos habitacionais próximos a regiões costeiras oferece. Então o que oferece é a presença, né? Quem está conjugando esse verbo. Logo, nós temos um sujeito e esse é o verbo conjugado por esse sujeito. Ora, a presença é um artigo mais o substantivo. Não se inicia sujeito por preposição. Ok? Então esse a é só artigo. Agora olha só lá embaixo. Ó. Próximos a regiões costeiras. Esse próximo a, esse é um termo regente, né? Que é o exigiu a preposição a, aquilo que está próximo a alguma coisa, e nós temos regiões aqui como uma palavra feminina empregada no sentido genérico, ela está no plural e está precedida apenas de preposição a do termo regente, que é o próximos a. Aí tem uma regra, né? Existe uma regra gramatical que menciona assim, diante dos substantivos femininos empregados no sentido genérico, não há acento indicativo de crase. Traduzindo, eu tenho a palavra regiões, substantivo feminino no plural, precedido somente de preposição a do termo regente. Então não tem artigo as, tá vendo? Não tem próximos às regiões. Se fosse assim, teria crase. Do contrário, não tem. Então não precisamos fazer nenhuma correção aí. Agora, oferece riscos a. Aquilo que oferece alguma coisa a. Esse verbo exigiu preposição a. Tá vendo? O termo regente exigindo preposição a. E o termo regido é a palavra manutenção feminina que admite o artigo a anteposto. Portanto, aí eu tenho a soma. Preposição com artigo, a crase obrigatória. Legal? Então aí está correto. Prejuízos incalculáveis a alguma coisa. Então, o termo regente ele exigiu preposição a e o termo regido é a palavra feminina que tem o artigo as anteposto. Você viu que está faltando a preposição? Faltou a preposição a para somar com o artigo as. Está faltando um acento grave aí no incalculáveis as diversas. Tá certo? Então fizemos a correção. Agora volta ao texto. O que nós corrigimos aqui? Ó? Presta atenção nesta palavra. Olha a palavra-chave da questão. Ó. Você viu que está escrito? Ó, não há necessidade de fazer correções. Está vendo aí destacado? Ó? Quantas correções nós fizemos neste período? Nós fizemos esta correção aqui. Ó. Tá vendo? Ó, só uma. Ó. Só aqui que está faltando um acento de crase. Aqui está correto. Ó lá, corretinho aqui. Ó. Oferece riscos à manutenção. Aqui, né, além de estar correto aqui de cima também, ó, próximos a regiões, substantivo genérico, está correto. E aqui também está correto, porque é só artigo.
Então vejam aí em vermelho, ó, quantas correções nós fizemos. Não foi uma só? Tá vendo? Então muita gente criticou, muita gente brigou, não, mas não é possível isso. Mas olha, gente, é interpretação. Interpreta a palavra correções. Correções não é mais de uma, né? Então se eu digo correções, é porque eu tenho no mínimo duas. E nós só fizemos uma correção, tá vendo? Por isso que o trecho está errado. Muita gente errou essa questão, certo? Vamos ver uma próxima aí também, envolvendo esse tipo de interpretação, vamos lá? Olha lá, gente, no segmento, assim é possível chegar à cidade sem muito esforço. A ocorrência do acento grave, que é o acrase, né, o acento indicativo de crase, acento grave é a crase, se deu, pois o termo regente exigiu o complemento por preposição a e o termo regido, que é a palavra cidade, né, é palavra feminina que completou o sentido do termo regente, que é o termo chegar. Muito bem, vou chamar a atenção para vocês para isso daqui e para isso daqui. Ó, duas coisas. Complemento exigiu complemento por preposição e o outro completou o sentido. Vamos ver se isso é verdade? O verbo chegar, gente, é intransitivo, tá certo? Se ele é intransitivo, ele não tem complemento, ele não exige complemento. O que o verbo chegar vai exigir? Você vai me perguntar, o que é a palavra cidade no contexto aí? Ela é uma adjunta adverbial de lugar. Chegar à cidade, o verbo chegar, ele exige preposição a, ele não exige complemento. Ele exige preposição a, nesse sentido de movimento, para indicar o lugar, não é certo? E esse lugar nada mais é do que o adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial de lugar, perfeito? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Então complemento, essa palavra, está deixando a questão errada. A ocorrência do acento grave, ou seja, do acento da crase, se deu, pois o termo regente exigiu o complemento. Olha aí, ó. Não, o termo regente não exige complemento. Por que não? Porque a palavra chegar é um verbo intransitivo. Se ele é intransitivo, ele não exige o complemento. Aí continua, o examinador dá mais uma chance para você acertar. Ó. E a palavra feminina completou o sentido. Ó, completou o sentido. Mas a palavra feminina cidade aí nesse contexto, ela não está completando o sentido do termo chegar. Tá certo? Porque o verbo chegar é intransitivo. Olha o detalhe aí. Você viu por que muita gente erra uma questão da CESP? Porque não sabe interpretar o contexto. Você olha a questão, sabe que a crase está certa, né? Você olha e diz, olha, essa crase está correta. É isso mesmo. Chegar, quem chega, chega a. Essa crase está perfeita. Cidade é feminino, admite artigo a crase está correta. Mas aí cai diante da pergunta, por não saber interpretar o contexto. Perfeito? Você viu que detalhezinho legal? Muito bem, gente. Ó, por isso que a questão está errada, ó, porque não é complemento e não completou o sentido do termo regente. Bacana? Muito bem, gente. Olha, espero ter-los ajudado aí com essas dicas, né? Na verdade aí, a gente não está só passando a perna na CESP, né? A gente está passando a perna no examinador, ele está tentando nos derrubar com algumas dessas dicas. Se você for por aí, né, for por essas dicas, dê interpretação, preste atenção nos tempos verbais, nas palavras, né? Você viu lá correções, a gente só fez uma correção. Tudo isso faz diferença na resposta de uma questão da CESP. Bacana? Quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí no meu canal no YouTube. Quem quiser mandar uma solicitação de amizade aí também mande. Dá um likezinho aí, ok, se você gostou, dá ok. Se não gostou, não tem importância também, né? A opinião é livre, a gente está aqui para ser criticado. Aliás, é são com as críticas que a gente vai crescer, né? Se não gostou, dá um negativo, sem problema. Se gostou, bota um like aí, curte, para que eu possa ter mais números aí no YouTube e eu possa lançar mais vídeos para vocês. Estou preparando um vídeo sobre pontuação, que foi uma sugestão de um candidato também, legal? E provavelmente o próximo assunto aí vai ser preposição. Boa sorte para vocês, grande abraço à minha aluna aí, lá de Campinas, que me sugeriu esse nome, né? Como passar a perna na CESP-NB, muito bacana esse título. Abraço para vocês, boa sorte, a gente está aqui, a gente se encontra um pouquinho mais para frente com mais dicas para concursos públicos. Não desista nunca, continue que a vaga é sua. Se você desistir, você perde a sua vaga. Abraço.